Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai estar falando sobre a aula 11. Hoje vai ser a última aula a princípio de conceitos mais gerais, amplos. Eu espero que vocês não tenham desistido do curso, porque eu sei que vocês ainda não estão fazendo a redação, mas eu entendo que são conceitos importantes para vocês poderem escrever. E hoje a gente vai estar falando sobre um aspecto importante para a gente conseguir entender como eu chego a uma opinião, como eu argumento, como eu faço uma argumentação, que é a questão relacionada à sociedade. A gente vai ver que o Enem ele vai trazer um tema relacionado a um problema social, né? Então, o que é essa sociedade? A gente precisa saber um pouco mais sobre como funciona, e agora vai ser a última aula em relação a isso, para a gente conseguir começar, enfim, a escrever a redação, ok? Então, vamos para mais uma aula hoje sobre sociedade. Vamos lá, então, ao conceito de sociedade. Então, a gente vai ver que sociedade é uma associação entre indivíduos, um grupo de indivíduos, que compartilham valores culturais e éticos e que estão sobre o mesmo regime político e econômico em um mesmo território e sobre as mesmas regras de convivência. Então, vocês já sabem o que é isso, né? Vocês já viram, vocês têm aula de sociologia, mas eu queria pegar esse conceito para apresentar algumas observações para vocês que a gente pode tirar para a nossa argumentação, ok? Bem, primeira coisa quando ele fala aqui que é uma associação entre indivíduos, eu consigo ver que esses indivíduos estão agrupados o que a gente chama de ou grupos sociais, por exemplo, a minha família, a família de vocês, um grupo social, outro grupo social, a sua escola, uma outra escola, né? E esses grupos, eles estão ligados, associados, e tem várias formas de fazer isso. A minha família e a sua família são grupos sociais, mas a família, né, esse nome é igual a instituição Estado, né, como a gente tem aqui, tá vendo? Então, família é uma instituição, e aí dentro dela tem vários grupos que são as famílias de cada um, né? Então, a igreja, a escola, o trabalho, o Estado são instituições sociais que fazem parte dessa sociedade. Então, quando a gente fala assim, sociedade, né? Problema na sociedade, são problemas que ocorrem nesses indivíduos aqui que estão ligados por essas instituições aqui. São olhadas, né? São vistas de acordo com esses grupos aí, ok? Outra coisa que ele fala são valores culturais e valores éticos, né? Então, o que são valores culturais e éticos? Valores culturais é o que vem da cultura, né? Então, a gente pode, em termos gerais, dizer assim, são todos os conhecimentos, características, costumes, valores, moral de um determinado povo, né? Então, eu tenho esses valores e a gente diz que isso é uma cultura. A cultura daquele povo é assim, daquela nação é assim. Então, é uma cultura. Tudo que eu olho e consigo perceber que esses indivíduos estão agrupados e têm em comum os mesmos conhecimentos, características, costumes, música, comida, né? É a cultura desse grupo, dessa instituição. Agora, ética, valores éticos, os valores éticos têm a ver com o conjunto desses valores que eu tenho e que eu estabeleço uma moral para eles, eu estabeleço uma condição do que é certo e errado. Então, eu convivo, né, essas instituições convivem com valores dessa cultura, desses conhecimentos, e ele atribui a esses valores, a esses conhecimentos, a essas características, determinado valor de certo e errado, que é a moral, tá? Agora, a ética, ela é maior do que a moral. A moral está dentro da ética. A ética, ela olha para esses valores morais e ela atribui um valor diferente. Ela diz assim, dentro desses valores morais, de certo e errado, o que eu entendo que é bom e ruim? O que eu entendo que é mal e o que é bom? Né? Então, às vezes, uma coisa que não é imoral, ou seja, ser imoral, é antiética. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, isso é imoral, ou isso é antiético, né?
porque são coisas diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que quando eu penso em moral, eu penso certo e errado, né? Então, vamos supor, será que é certo, né? Seria certo, por exemplo, eu bater no animal? Não, não é certo. Então, é o quê? É imoral, eu entendo isso, certo? A gente tem, por exemplo, na nossa cultura aqui, vamos colocar, né? Eu não como cachorro. Não, pelo menos não deveria, né? Em outras culturas se come, porque eles consideram que isso é certo. Por exemplo, na China come cachorro. Em outras culturas come animais que a gente aqui não come. Então, por exemplo, come cachorro, come escorpião, né? Culturas que a alimentação é exótica, elas comem coisas que a gente não come aqui. Da mesma forma, a gente come aqui coisas que outra cultura não come, ou a gente não valoriza coisas que outra cultura não valoriza. Então, a gente acha que é certo comer carne de boi, de vaca, né? Então, você come. Em outras culturas, isso não é permitido. Então, a gente vê que uma coisa é ser certo ou errado, e outra coisa é isso é bom ou não é bom. Então, quando você fala assim, isso é certo, mas eu penso, é certo para quem? É certo para todo mundo? Mas isso é certo, mas vai fazer bem? Né? Então, assim, por exemplo, é certo ou é errado uma pessoa ganhar muito mais do que o outro? Ou então é bom ou é ruim? Isso, quando eu falo certo ou errado, é moral. Eu estou falando em relação à moral. E quando é bom ou ruim, uma pessoa ganhar muito mais do que a outra. Então, são valores diferentes, tá? São coisas diferentes. Eu entendo que a ética, ela pressupõe um conceito muito maior, tá? Quando eu fujo à ética, eu fujo a praticamente tudo, porque é a questão de eu ver o que é o bom para o outro, né? Para mim e para o outro. Bom, a gente tem aqui, ó, e eles estão sob um regime político e econômico, né? Então, qual é o regime político que a gente vive aqui no Brasil? A gente vive um regime, uma república federativa presidencialista, né? A gente já viu o que é república federativa, né? Vimos que são as federações, ou seja, a União, estados e municípios, né? Que tem lá a sua autonomia, tem os seus poderes, tem os seus governos. Então, isso é uma república federativa. E é presidencialista, porque a gente como eu falei, regido, a parte executiva, administrativa é regido por um presidente. Em outros estados é parlamentarista, que é o parlamento, monarquista, que é a monarquia, enfim. A gente é uma república federativa presidencialista. A gente vive sobre esse regime político. E o regime econômico, né, que a gente tem aqui. O que é o regime econômico? O regime econômico que a gente vive é o capitalismo. Então, nós vivemos sob um regime capitalista. O que é o regime capitalista? É o regime que você tem um livre mercado. Então, o mercado, né, a produção, ela é livre. Cada empresa produz o que ela quer, tem a lei, mas o Estado não interfere, né, como em outras culturas. Por exemplo, na China, o Estado interfere ali na produção, no mercado, né? Não é mercado de você ir lá comprar, né? É o mercado econômico. Ele não interfere e ele é de nível iniciativa, ou seja, você pode, por exemplo, a gente pode ir lá e montar uma empresa, acabar com a empresa, né? E a propriedade privada, então a propriedade é nossa, né? Do indivíduo, apesar da gente ter que a gente chama de CNPJ, né? Que é o Código Nacional de Pessoa Jurídica, são as empresas ou as instituições públicas, nós somos CPFs, né, que é o cadastro de pessoa física, né? Então, cada pessoa tem lá, ela pode ter a sua propriedade e quantas propriedades ela quiser ter, certo? Então, a propriedade é privada, é da pessoa. O Estado não pode lá interferir nisso, a não ser que a lei preveja isso. Por exemplo, caso de desapropriações, você pode, a propriedade privada, ela tem menor valor do que a necessidade pública. Então, por exemplo, você vai construir um viaduto, uma obra, você desapropria a pessoa que está lá. Mas não é minha, mas é para o bem comum, para o bem da coletividade, o Estado tem o poder de fazer isso, seguindo a lei, ok? Bem, mas como é que essa sociologia, né, essa sociedade é vista pelas pessoas, né?
Como é que as áreas de conhecimento, lembra lá o repertório sociocultural, são as áreas de conhecimento que a gente tem? Como é que algumas áreas observam essa sociedade, né? Como é que veem isso? Qual o olhar que essas áreas têm? Então, por exemplo, a filosofia, como é que ela olha essa sociedade? A filosofia olha a sociedade, ela olha o comportamento do indivíduo na sociedade. Então, quando você fala assim, o filósofo tal falou tal coisa, num repertório sociocultural, você está dizendo que é uma pessoa de uma área em que ele analisa o comportamento individual, né? Como aquele indivíduo se comporta na sociedade, tá? Quando você vem aqui para a geografia, por exemplo, você analisa essas pessoas, esses pesquisadores, esses especialistas, eles analisam o espaço que esse indivíduo interage com os outros. Como é que é isso? Essa relação de espaço, né? Então, quando você fala, por exemplo, mobilidade urbana, como é que a geografia vê isso, né? Como é que esses espaços, morro, rio, como é que isso interfere ali? Como é que o indivíduo interage nesses espaços? Como é que ele trata esses espaços? Ok? Então, a geografia faz isso. A história, que eu acho que para a gente é super importante, porque tudo tem a ver com o passado, né? A gente vai ver que lembra que eu falei, as ações interferem e têm consequências? Ações geram consequências? Então, o nosso passado gerou um montão de consequências que a gente vive hoje. O que a gente fez lá no passado, os nossos antepassados fizeram, interfere agora na nossa vida, certo? Então, a história, ela vê como a sociedade se desenvolveu ao longo do tempo. Então, a história, ela vê, nesse tempo de existência da sociedade, a sociedade como ciência, ela não surgiu com o homem, tá? Ela tem um surgimento pós o homem estar aqui, né? Em determinado momento é que se viu a necessidade de se estudar isso, tá? Como é que essas pessoas se desenvolviam ao longo desse tempo, tá? Então, assim, a história faz isso. Como é que esse indivíduo, essa sociedade se desenvolve ao longo da história, tá? Ao longo do tempo, ok? Ao longo do tempo. E sociologia é o estudo que justamente que ele verifica as interações entre aqueles indivíduos lá que a gente falou, né? E esses organismos sociais, né? Como é que o indivíduo se encaixa nessas instituições, nesses organismos? Então, por isso que a gente vai ver, você pode ver, pessoas diferentes falando a mesma coisa de áreas diferentes, por exemplo, a filosofia falando o que um sociólogo falou, parecido, ou coisas completamente diferentes. Então, tem pessoas que acham que a religião interfere no trabalho, que interfere na vida do indivíduo. Tem outras que acham que não, tá? Porque a visão que eles têm é uma visão diferente. Cada um tem uma visão diferente da sociedade. O foco de estudo é diferente, tá? Então, quando você for falar lá, um filósofo, entenda que ele está analisando um indivíduo, como é que esse indivíduo age. O geógrafo, como é que esse indivíduo age no espaço que ele está. Né? Um historiador, como é que ele analisa como é que esse indivíduo, a sociedade interagiu no tempo, né? E a sociologia, como é que são essas interações, esses comportamentos, ok? Queria que vocês entendessem isso. Bom, então, o que são essas instituições sociais? Né? Um outro aspecto lá para a gente ver melhor. Bom, essas instituições sociais são organizações estáveis da sociedade, ou seja, elas não têm estabilidade, não começa agora e acaba. Então, por exemplo, a família, ela sempre vai ter, ela pode modificar. Então, você tinha uma família de um jeito em 1800 tataravó e tem uma família agora, diferente. É bem diferente. Então, essas instituições se modificam, mas elas não acabam. Por exemplo, a escola não existia, passou a existir, né? Então, e não vai acabar. Por mais que ela sofra interferências, ela é estável. Para ela se dissolver,
vai ter que acontecer uma catástrofe, uma coisa bem complicada, tá? O Estado, né, ele não se dissolve. Por exemplo, um presidente entra e sai, ele sai. Agora, o Estado não sai, por isso que falo assim, a Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal é uma instituição de Estado. A gente teve bem esse conflito aí na gestão passada, né? Isso aí não pode servir a uma pessoa, a um poder, a um presidente. Por quê? Ela é uma instituição permanente, ela vai ficar ali. E aquela outra pessoa que estava lá naquele período vai passar. Então, ela não pode agir de acordo com o pensamento de um presidente, ou de um senador, ou de um grupo, de uma empresa, né? Porque ela é uma instituição de Estado, ela é permanente, tem que servir ao Estado, à sociedade, às necessidades da sociedade, tá? Então, elas são estáveis, baseadas em regras e padrões socialmente reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade. Então, a gente viu lá, no conceito de sociedade lá atrás, que tinha essas regras lá no finalzinho, né? Cuja finalidade é manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades do indivíduo que dele participam. Então, a gente vai ter, né, organizações, essas organizações são estáveis, elas se baseiam em regras e padrões que são reconhecidos e aceitos socialmente, tá? Ok, existem essas regras, eu sanciono, eu aceito, né? E a finalidade da instituição é manter a organização dessas regras, né? A instituição é manter esse grupo organizado e satisfazer a necessidade dos indivíduos que deles participam. Então, a família, a escola, o Estado, o trabalho, a igreja, eles se baseiam em regras, né, reconhecidas, aceitas e sancionadas pela sociedade, pelo todo, né? Para quê? Para manter a organização do próprio grupo, ou do grupo maior, que é a sociedade. E satisfazer as necessidades dos indivíduos. Então, a gente vai ver que tudo tem a ver com satisfação de necessidade. As ações humanas são feitas para satisfazer as necessidades de um indivíduo ou de determinado grupo, ok? Bom, e quais as instituições a gente tem? A gente tem a família, como eu falei, a igreja, a escola, o trabalho e o Estado. Então, a gente tem essas instituições definidas aí na sociedade, ok? Basicamente. Bom, aí eu queria falar com você, a gente tem agora um repertório, né, uma citação de quem? De um sociólogo, né, chamado Émile Durkheim, enfim, que ele diz assim, ó, para o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade funciona como corpo humano, está dividida em vários membros e o bom funcionamento de cada membro garante o bom funcionamento do todo. Então, como é que o Durkheim ele enxerga a sociedade? Ele entende o seguinte, essas instituições aqui, elas funcionam como um corpo humano. Então, o corpo humano, ele tem sistemas, né, que seriam essas instituições, tem sistemas que têm que trabalhar de forma organizada. Elas não podem parar de funcionar. Se uma delas pararem de funcionar ou funcionar mal, errado, todo o corpo ele tem problema. Então, e aí o que a gente tem, por exemplo, sistema esquelético, sistema respiratório, sistema digestivo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu tô com uma diarreia terrível, não é isso? A minha cabeça dói, eu passo mal, o meu esqueleto parece estar quebrado, né? Então eu tenho todo um desarranjo ali, literalmente, do meu organismo como um todo, a pessoa não fica bem. Eu tenho uma dor de dente, eu fico mal. Então, cada parte do meu corpo, ele tem que estar funcionando bem. Se uma parte não funciona direito, o corpo em todo padece, né? A gente tem até um ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo todo padece. É mais ou menos isso. Quando um pedaço do corpo está mal, o resto tem complicações, interfere no funcionamento do resto. Ele faz uma associação desse corpo que a gente tem, né, o nosso corpo, com a sociedade. O que ele diz? Que tudo isso aqui, ó, tem que estar funcionando bem. Cada coisinha aqui é importante para o todo. Quando eu tenho uma família desestruturada, interfere na igreja, na escola, no trabalho, no Estado. Quando eu tenho uma igreja desestruturada, interfere na família. Então, ele observa que qualquer dessas instituições, né,
que tiveram algum problema, não estiverem funcionando bem, todo o corpo, ou seja, toda a sociedade, ela fica debilitada. Ela tem também um mau funcionamento. E para essa sociedade funcionar bem, todo esse corpo precisa estar funcionando bem, ok? Bom, para esse corpo funcionar, a gente viu que a gente tem indivíduos, vários indivíduos, sobre um regime político, econômico, né, sobre um convívio com valores culturais, éticos, certo? Dentro de regras. Então, que regras são essas? A gente chama de regras de convivência, né? E quando a gente fala de lei, a gente fala contrato social, né? A Constituição é um contrato social, vamos dizer, um contrato que a sociedade faz. Mas regras de convivência não são exatamente leis, tá? São regras que a gente vai, regras de convivência, o nome já fala. Então, o que é isso? É uma medida comum que os indivíduos precisam para viver em sociedade. É um controle social, ou seja, não dá para todo mundo fazer o que quiser. Apesar de regra ser chato, né? Existem regras que são piores ainda, elas são essenciais para o funcionamento dessa sociedade. A regra de convivência que a sociedade estipula, e a gente viu lá que ela diz, ok, eu aceito, é um controle social, um controle para essa sociedade funcionar bem, para esse corpo funcionar bem, né? Se alguém achar que pode fazer o que quiser, vira um caos, né? Vira um caos. Então, se você pegar aí, por exemplo, vamos pegar um exemplo nosso, a escola. Imagine se cada um quiser ir num horário que ele determina, não tem um horário pré-fixado. Olha a bagunça que vai ser. Não tem como nem ter aula, cada um chega no horário, o professor não sabe o horário. Então, você tem regras que às vezes não são legais. Por exemplo, toda vez que você sai muito cedo de casa, você quer dormir até mais tarde, você deve pensar que saco, a escola podia ter um horário mais tarde. Só que a escola tem uma regra mais rígida, aí é uma regra legal, que é um documento dizendo que você tem que cumprir uma carga horária. Se ele pegar e botar um horário depois, ele não consegue atingir esse horário. Ou seja, a estrutura da sociedade ela é muito complicada. Não é só a minha casa e nem a sua, a tua escola e nem a gente tem ainda mais o Brasil com essas dimensões que a gente tem territoriais e as leis que a gente tem, que é lei até dizer chega. É muito complicado você gerir isso, né? Você vê, quando às vezes você tem um grupinho pequeno já dá conflito, imagine um país inteiro. Então, a gente precisa de regras. Por que são regras, medidas comuns? Assim, não é muito não pode ser nem muito para lá, nem muito para cá. É uma média de comportamento. Então, assim, na média, a sociedade tem que agir daquele jeito, para que a coisa funcione, ok? Nem muito lá, nem muito cá, tá bom? Bom, como é que essas regras são? Elas são objetivas e impessoais, ou seja, não importa a opinião ou a posição do indivíduo. Você nasceu, não importa a tua opinião, qual a posição que você vai ficar, você está sobre aquelas regras ali. Por isso que a gente fala assim, mas eu não falei, eu não mandei o deputado fazer isso, eu não falei nada, mas você já está sob essas regras de convivência, esse controle social. Então, não importa. Da mesma forma que não importa a sua opinião. Então, por exemplo, a gente tem uma lei, aí é legal, né? É uma regra de convivência legal também. Por exemplo, o aborto é proibido. Você pode achar que não é, mas no Brasil é. Então, você está dentro de um controle social que diz isso. Para você mudar, você tem que mudar a regra. Você pode não aceitar esse controle social, mas é o controle social que tem que ser seguido. Você pode ver, por exemplo, uma injustiça que eu, por exemplo, se eu pudesse, eu proibiria a matança de animais. Mas o Brasil aceita, então eu tenho que seguir essa regra. Então, assim, você segue mesmo dependendo da sua opinião. E outra coisa também, independe da sua posição. Ou seja, você está num cargo elevadíssimo, com muito dinheiro e tal, não importa. Essa regra vale para você ou deveria valer, né? No Brasil a gente sabe que não vale, mas deveria valer, não importa. Ela é objetiva, ela é impessoal, ela vale para todo mundo. Então a gente fala assim, o Brasil, a lei vale para todos. Deveria, né? Mas não é assim. Mas é isso aqui que essa regra quer dizer. Vale para todo mundo. Nasceu, já vale para você. Não tem diferença para um e para outro. Regras de convivência, tanto legais quanto gerais, tá? Não é ilegal, é que não tem uma lei especificando isso.
Bom, quando eu descumpro essa regra de convivência aqui, o que pode acontecer? Um faz de um jeito, outro faz de outro. Então, você tem uma discriminação. Você dá privilégios para um e não dá para outros, né? Você prende um cara que cometeu o mesmo crime e não prende o outro. Então, você cria discriminação, desigualdade, invisibilidade, injustiça, negligência, né? Quando você não cumpre uma regra, você pode trazer todos esses argumentos aqui, esses problemas, essas causas, essas consequências, quando você tem uma regra de convivência quebrada, quando o indivíduo, a gente não tem essa impessoalidade aqui, ó. Serve para um, mas não serve para outro. A mulher é tratada de um jeito, o homem é de outro. O pobre é de um jeito, o rico é de outro, né? O favelado é de um jeito e o não favelado é de outro, ok? Então, você tem essas desigualdades, porque quebrou essa regra aí de impessoalidade e objetividade. Outra característica dessa regra é para que se evite a ação do mais forte sobre o mais fraco, ou seja, evite o poder e a dominação. Então, você tem que ter regras de convivência em que, independente de quem você seja, se você é mais fraco ou mais forte, não estou falando aqui só do físico, até em questões econômicas, políticas, né? Você não pode ficar, não pode ser dominado e nem submetido ao poder desse outro. Então, essas regras servem para isso também. Quando você quebra essa regra, você tem o quê? Abuso de poder, sensação de poder ou posse, dominação, opressão, corrupção, tá? Então, você quebrou, você tem um grupo que não, essa regra não chega até ele, então você tem esses problemas todinho aqui. Outro problema é a historicidade. Ou seja, essa regra aqui, ó, de convivência, ela não é uma questão natural e ela não é uma questão definitiva. O que é isso? A regra foi criada, não foi naturalmente, as pessoas observam, vamos criar uma regra aqui. Não, ela foi criada porque ela viu algum problema e se criou uma regra ou para acabar com aquele problema ou para evitar, né? Foi uma prevenção ou para acabar com aquilo, certo? Então, ela não é uma coisa natural não do ser humano, mas natural daquela coisa ali, né? E ela não é definitiva, ou seja, você não pode criar uma regra e aquilo valer para a história inteira. O que valia lá no passado vale agora. Como é que tem que ser analisado? Se valia para lá e não mudou, tudo bem, continua valendo. Agora, se houve uma mudança drástica, tem que alterar. Porque se não alterar isso, o que acontece? Preconceito, discriminação, desigualdade, injustiça e normalização disso que acontece de errado. Então, por exemplo, escravidão. Lá no passado, a sociedade entendia que precisava ter uma regra, não sei, aliás, eu sei, mas assim, vamos pensar, logicamente, racionalmente, por que o homem entendeu isso? Que precisava escravizar o negro, certo? Em determinado momento, observou-se que aquilo era uma desumanidade, e aí mudou. Algumas pessoas entendem que não era para ter mudado, porque age como se agia lá no passado, certo? Então, quando isso acontece o quê? Racismo, preconceito, discriminação, essa pessoa é tratada de forma desigual, é tratada de forma injusta, e muitas das vezes as pessoas acham normal. Por quê? Porque via aquilo acontecendo, aquilo acontecia no passado, então assim, é assim mesmo. Sabe aquela coisa que a gente tem assim, sempre foi assim, não dá para mudar? Porque o que aconteceu? A história, ela existiu, o tempo mudou, mas houve uma naturalização do que não é natural, não deveria ser, né? E não deve ser definitiva. Então, as regras, elas precisam ser alteradas conforme a necessidade, e não conforme a necessidade do todo, não conforme a necessidade de um grupinho. Né? Então, a gente, por exemplo, a família tem sido alterada, a sociedade entende que precisa ser alterada, e algumas coisas estão se alterando. A gente aceitando ou não, você pode até questionar, mas a sociedade está entendendo que precisa mudar. Então, por exemplo, um pouco tempo atrás, você podia bater em animais, né? Agredir animais. Hoje já se entende que não, que você não pode fazer isso. Então,
as regras, né, de convivência, elas precisam ser alteradas conforme a necessidade, conforme a sociedade entende, porque senão ela cria esses problemas aqui que a gente pode argumentar. Outra coisa que, para que serve essa regra de convivência, é porque ela tem um aspecto coercitivo, ou seja, de punição, para coibir aquilo de acontecer. Então, tudo bem, eu tenho essas regras todas aqui, eu tenho várias regras que eu defini. Você não cumpriu, você vai ser punido. Isso a sociedade estabeleceu que está correta. Algumas punições são pequenas, outras são maiores. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, a sociedade brasileira entende que não pode haver punição legal de morte, né? Não há pena de morte. A pessoa, vamos supor, alguém matou. O pior crime que você possa imaginar, não vai haver pena de morte, porque a nossa lei maior diz que não pode haver pena de morte. Então, quando você ouve falar assim, tinha que ter pena de morte, tem que alterar a Constituição, porque a lei não permite. A regra de convivência que a sociedade brasileira instituiu e aceitou, diz que não pode. Então, você também, assim como o Estado não pode matar alguém, você também não pode. Ou como assim você não pode, o Estado também não pode. A sociedade entendeu isso. Então, a pessoa tem que ser presa e ser punida na prisão. Ok? Bom, como eu falei, essas regras, né? No caso aí, por exemplo, vamos voltar aqui, coercitivo e punição, se eu não tiver essas regras cumpridas, o que eu tenho? Sensação ou impunidade e injustiça. Né? Ter essa sensação de impunidade. Pô, tinha uma regra, o cara quebrou a regra, e aí ele não foi punido. Aí o que acontece? O outro fica com essa sensação e às vezes até acaba fazendo, né? Acaba fazendo. Por exemplo, a gente tinha há um tempo atrás, não era proibido andar sem cinto de segurança, mas as pessoas andavam sem cinto. Passou a ser mais utilizado o cinto depois que botou uma regra mais rígida. E aí botou pena capital, de dinheiro, econômica. Aí passou a se usar o cinto, porque não se usava. Mas você observe que o pessoal usa na frente. Atrás quase ninguém usa. E atrás também é obrigatório. Por que não se usa atrás? Porque quase não se multa atrás, né? Porque a pessoa que multa, às vezes, não vê lá atrás, não consegue observar. Na frente é mais fácil. Então, como não se multa, a pessoa não usa. É como se você só usa porque você é obrigado, você não entende a necessidade. Da mesma forma que beber, né? A sociedade tem uma regra que diz assim, beba. Você pode beber, tá falando lá. Mas se beber, não dirija, né? Quantos fazem isso? Bebem e dirigem. Então, aí se você for pego fazendo isso errado, você tem que ser punido. E a gente vê muita gente assim, coitado. Claro, se é da nossa família, a gente vai sentir, mas ele quebrou uma regra aqui, ok? Bom, como eu falei, a gente pode ter até pena de morte. Em outros países, no nosso não, a gente tem punição de tirar a liberdade da pessoa, né? Mas essas regras, eu tenho falado sempre legais, porque é o que a gente mais vai usar, né? Mas eu tenho essas regras de convivência também na nossa família, por exemplo, na instituição familiar, que não precisa ser legal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vai lá e pega um dinheiro na carteira da sua mãe, seu pai, quem for lá, do teu irmão, na tua casa. Você pegou lá qualquer coisa lá, aí a sua mãe, o teu parente lá viu e falou assim, fulano, você pegou o dinheiro, aí você fala assim, peguei, precisava comprar não sei o quê. Aí ri, né? A mãe às vezes briga, faz alguma coisa e tal. Não vou falar bater, porque antigamente era permitido, agora não pode. Você vê como é que muda? Aí, tudo bem, a sua punição aqui vai ser só essa. Agora vai para o ambiente do trabalho, ou da escola, ou qualquer outro lugar que seja. Se você tirar até um valor menor, até do que você pegou lá da sua mãe, é crime. Então, a punição será outra. Então, dependendo da onde você está, do ambiente que você está, o seu comportamento muda. Inclusive, porque as regras de convivência mudam também. Então, a gente tem regras gerais, legais, que valem para todo mundo, né? Aqui, ó. E regras que também valem para todo mundo, mas ela se adequa dependendo de onde ela está. Então, por exemplo, tem famílias que não aceitam falar palavrão. Tem outras que aceitam. Então, assim, vai de acordo com a cultura, certo? E aí, às vezes, pode haver punição, como pode não haver punição. Entendido isso? Bem, então aqui eu vou trazer, legal, né, e um outro repertório sociocultural,
um outro artigo da Constituição Federal que fala de algumas dessas instituições, do dever. Lembra que eu falei assim, o Estado é negligente quando ele não cumpre os deveres constitucionais, mas a sociedade também é? A gente vai ver aqui um outro artigo que fala desse dever da família, da sociedade e do Estado, dos três. Assegurar a criança, adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, ou seja, é prioritário fazer isso. O direito à vida, saúde, alimentação, você vai ver um montão de direito aqui, né? Além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, eu tenho uma regra de convivência estatuída lá na Constituição Federal que diz que é dever, aí não tem como fugir, a família, o Estado e a sociedade precisam zelar, assegurar a criança, todas essas coisas aqui. Então, toda vez que cai um tema em que você veja que um desses direitos foi retirado, houve um problema lá naquela regra de convivência, né? Foi quebrada essa regra, aquele controle social foi quebrado. E aí, quando esses controles sociais são quebrados, por exemplo, você pode dizer violação das regras de convivência, descontrole social, descumprimento do controle social. Ou seja, você pode dar um nome para esse descumprimento dessa regra, desse contrato, desse controle social. Quando isso acontece, o que a gente tem? A gente tem a negligência das instituições. Então, é um outro nome que você pode colocar. Então, em virtude da negligência da família, aconteceu aquilo. Em virtude da negligência da sociedade, aconteceu aquilo. Em virtude da negligência do Estado, aconteceu aquilo. Ok? Bom, e aí você pode falar assim, Mara, mas como é que essa regra, como é que acontece, né? Por que alguns quebram e outros não? Então, a gente vai ver dois aspectos aqui importantes para que isso aconteça, né? Como é que funciona meio que a cabeça ou o comportamento do indivíduo nessa sociedade. Então, tem uma coisa chamada poder, né? Aí eu venho aqui com outro repertório, Para o filósofo, sociólogo, historiador e jornalista francês Raymond Aron, não sei se fala assim, mas vai ser, poder é uma probabilidade, tá? Pode acontecer ou não, de um ator, de um indivíduo, de uma pessoa, impor a sua vontade a outro indivíduo. Então, um grupo impõe a outro, um outro grupo, tá? Mesmo contra a resistência deste. Então, o outro não quer, mas você impõe. Isso é poder. Situa-se dentro de uma relação social, então uma relação na sociedade, e indica a situação de desigualdade. Ou seja, quando tem uma relação de poder, é porque um não é igual ao outro, né? Sempre tem uma relação de desigualdade, que faz com que um dos atores pode impor a sua vontade a outro. Então, assim, o poder, ele diz que existe a possibilidade dele ser imposto à vontade do outro, mesmo quando ele não quer, né? E aí, um é superior ao outro, ele vai impor o poder dele, ok? Impor o poder. Ele vai tentar impor, porque é uma probabilidade. Bom, esse poder, ele não requer legitimidade. O que é legitimidade? Lembra o repertório legítimo? Ou seja, tem uma autoridade ali para falar sobre aquilo, ou seja, a pessoa é autoridade para impor aquele poder sobre você. Então, quando existe poder, né, imposição da vontade de alguém contra o outro, não necessariamente requer que aquela pessoa seja realmente uma autoridade sobre você. Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa, ela é teu colega de escola, né, lá qualquer, e você se coloca inferior a ela e ela impõe a vontade dela sobre você. Mas ela é autoridade sobre você? Não. Quem é autoridade sobre você constituída socialmente, né, legalmente? A família, a gente viu lá, a família, né, é a autoridade que deveria impor o poder, ou poderia impor, mas o meu colega não, certo? Teu namorado, tua namorada, ele exerce um poder sobre você porque ele te domina de uma forma, ele não é autoridade para isso, mas ele faz. O marido em relação à mulher, ou a mulher em relação ao marido, né? Então, isso aí não requer legitimidade, não requer autoridade, a pessoa não tem autoridade para fazer aquilo. A obediência não é um dever, a pessoa não é obrigada a atender, né, aquele poder. Ela não é obrigada a fazer aquilo, mas ela pega e faz, né?
Então, por exemplo, a gente tem o caso, o poder, vou até adiantar, o poder econômico. A pessoa está lá numa empresa. Aí, o patrão fala assim, eu quero que você venha trabalhar amanhã, eu não vou te pagar hora extra. Você não fala para ele, eu não vou, né? Não é teu dever fazer aquilo, mas você fica com receio, com medo. Então, tem alguma coisa que te impulsiona a fazer aquilo. Ele manda você vigiar alguém. Aí você vai vigiar, você não queria fazer aquilo, mas você faz, porque você não, ele é superior a você em relação ao trabalho. Então, tem uma desigualdade aí, você não quer perder teu emprego. Então, ele impõe esse poder sobre você em relação a isso, ok? Mas não, você pode muito bem desobedecer, falar, não vou. Mesma coisa em casa, você pode falar, não vou, né? Aí vai ver qual vai ser lá a tua punição, mas você não é obrigado, né, a fazer aquilo. Bom, isso pode ser até contra a sua vontade, como eu falei, né? Às vezes, se, por exemplo, o cara fala assim, eu quero que você vigie aqui, bote aqui o nome dos alunos que faltaram. Você, às vezes, não quer fazer aquilo, mas você fica com receio, você vai e faz, né? Então, determinadas coisas que você faz, um colega seu está usando lá, por exemplo, uma coisa que você não queria usar, mas você fica com você se acha menor do que ele impõe aquele poder sobre você e você acaba contra a sua vontade fazendo alguma coisa, tá? E esse poder, ele está nas sociedades todinha. Ele pode ser exercido lá em todas as sociedades, tá? Então, quais seriam esses poderes? A gente tem os poderes sociais, né? Que a gente chama de poderes sociais. Poderes estão na sociedade. Então, novamente aqui o Max Weber, o jurista, socialista e economista Max Weber, diz que poder é a possibilidade de impor sua vontade mesmo com a vontade dos outros. Viu que o outro lá também, né? Ele falava quase a mesma coisa. Eu trouxe isso porque assim, a gente vai ver que tem pessoas que falam quase a mesma coisa e outros que falam coisas diferentes, tá? Quis trazer esse, que você também pode usar esse. Bom, o que é um dos poderes que existe? Poder econômico. O que é esse poder? Poder, político, poder econômico, poder ideológico, né? Vamos ver esses três poderes, a gente vai ver esses três poderes que interferem nos problemas sociais, tá? Então, a gente tem lá o poder econômico. O que o filósofo Norberto Bobbio, ele fala, tá? O poder econômico é o uso de bens materiais como forma de exercer a influência sobre os indivíduos. Então, a pessoa tem muita grana, tem dinheiro, ou pouca mesmo, não precisa ser muito, não. Você tá lá, você tem lá uma lojinha e ela vai exercer o poder econômico sobre você. Ou muito, né? Você tem muito dinheiro aí e lascou tudo, né? Então, você vê, por exemplo, episódios, agora há pouco tempo aconteceu que um jogador famoso, né, o pai dele quase foi preso, e depois, na mesma hora foi solto. Será que isso aconteceria com a gente? Né? A gente viu um outro lá, ex-político, que a Polícia Federal foi lá na casa dele e ele meteu bala na Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela entrou como deveria entrar nas outras casas. Será que... Ou a gente viu o exemplo, né? Uma pessoa lá, ele pegou a pessoa, enfiou dentro do carro e tacou gás. E a pessoa morreu, né? Não deu um tiro. Eu não estou dizendo que a pessoa agiu correto ou o outro não. Eu estou falando que são formas diferentes. Observem. Quem era o cara que foi colocado dentro do carro e quem era o cara que foi colocado, que ficou na casinha dele falando depois de ter metido um montão de tiro na Polícia Federal, tá? Será que ele tinha poder econômico ou não? Será que o poder econômico ele interfere nisso, nessas relações da sociedade, né? Ele tem influência sobre os indivíduos, sobre as ações dos indivíduos? Você vê, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas invadirem os apartamentos, invadirem as casas. Por que será? Quem mora lá é igual ao outro que mora na comunidade? Então, a gente tem que ver que existe, sim, um poder econômico, né, valor econômico que interfere nesse uso aí dessa influência, né, sobre esses indivíduos, ok? E quando isso acontece, a gente tem o quê? Abuso do poder econômico. E esse abuso do poder econômico, o que ele causa? Ele pode causar devastação ambiental, né? Então, uma empresa que ele pensa...
economia, ele pensa o quê? O capital, ele impõe o que pode ser ilegal. Então, assim, a empresa, ela visa lucro, né? Quando você não tem uma empresa responsável, que ela quer ter lucro, mas ele tem um limite, né? Tem um controle, né? Tem uma regra de convivência, ela respeita essa regra, você convive bem, você não tem esse abuso. Você tem o poder econômico, que não é problema, mas você não tem o abuso do poder econômico, né? Quando você tem o abuso, então você tem os problemas. Aí você tem a devastação ambiental. Então, as empresas, ela pega o seu resíduo e joga onde ela quiser, né? Você tem, por exemplo, uma má qualidade de vida. As empresas, ela vai e produzem produtos que fazem mal à saúde, né? Você vê médicos que, por dinheiro, ele vai e faz cirurgia que ele não está nem capacitado para fazer. Então, você vê aí um problema na qualidade de vida das pessoas, né? Você tem o trabalho análogo ao escravo. Então, para economizar na mão de obra, ele quer ganhar mais dinheiro e aí ele faz isso com uma pessoa, né? E você tem, acima de tudo, a desigualdade social. A gente tem um país, né, que ele tem uma desigualdade social muito grande, muito em função da economia, do poder econômico, porque a gente tem a maior parte do dinheiro nas mãos de uma menor parte, né? Quando a gente for tratar das redações, a gente vai falar mais especificamente. Aqui a gente está fazendo só uma questão geral, tá? Bom, outro poder é o poder ideológico, né? Então, mesmo Bob aqui falou o seguinte: poder ideológico se utiliza de certas ideias, valores e doutrinas para influenciar a conduta do outro. Então, a gente vê isso muito em relação aos membros das igrejas, né? Não estou falando de religião, estou falando de igreja, instituição igreja. Aí são todas as igrejas, tá? A gente vê muito isso. Então, as ideias, os valores, as doutrinas influenciam a conduta do outro. As pessoas agem conforme esses líderes aqui pensam. Então, você deixa de fazer ou faz uma coisa em função das ideias e valores que esses líderes têm, né? Não só religioso, tá? Então, tem agora os influencers, né? Que você faz as coisas em função daquilo que o outro faz. Você tem a sua própria família, né? Que você faz muita coisa em função daquilo que a família faz, que é aquilo daquela pessoa que você está vendo, que você, as ideias deles, os valores, influenciam a sua conduta, tá? Bom, quando você tem esse abuso desse poder ideológico, o que a gente tem? A gente tem a discriminação, porque essa pessoa, ela pensa, ela tem valores diferentes do outro. Então, o outro é diferente, normalmente o outro é pior, é inferior. Você tem o preconceito, né? Porque aí você conceitua que você tem o conceito do que é o certo, que é o errado, né? E aí que é os valores, normalmente são valores morais. E aí o que está errado não vale. E aí, por causa disso, você trata de forma desigual aquele grupo de pessoas, né? Então, aí você cai agora no último, que é o poder político. O poder político é, em toda essa sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão, de algum modo, subordinados. Então, assim, o poder econômico e o poder ideológico está subordinado ao político. Isso é o que o Norberto Bobbio entende, e ele é um papa nesse assunto, tá? Mas não quer dizer, alguns filósofos, sociólogos, entendem que, por exemplo, o econômico está acima disso tudo, ou o ideológico está acima disso tudo. Então, isso aqui não é uma coisa assim, é uma teoria. Tudo que essas pessoas falam são teorias, estudiosos teóricos. Não quer dizer que aquilo ali sempre é daquele jeito, tá? Quem constitui o poder político? Normalmente o Estado, né? A gente tem o Estado que manda em tudo, como eu falei, né? Então, normalmente os presidentes, ou quem é ministro de Estado em outros países, eles têm esse poder político nas mãos. Quando a gente tem a necessidade, né, aquela regra de convivência lá, quando há necessidade, às vezes a gente tem algum distúrbio, o poder político ele é legalmente autorizado a agir com força, em casos excepcionais. E legalmente isso está lá dizendo, tá? Pode agir com força. Tem os casos que você pode agir com força. Quando
quando isso não é utilizado, você tem abuso de poder político. E o que isso gera? Autoritarismo. A gente viveu num regime militar. Por quê? Porque o poder político foi corrompido lá, foi desestabilizado, aquelas regras foram quebradas, né? Se agiu de força excessiva com a população, se colocou regras de convivência completamente diferentes do que a gente vivia, e aí você teve, as pessoas não tinham liberdade para praticamente nada, né? A gente tem a desigualdade, porque aí uns têm esse poder, né, de dominar o outro, e outros não têm. Bem, aí a gente vê que esse poder, será que só esse poder iria determinar, né, que essa aceitação, esse poder ser exercido? Será que eu não poderia, né? Por que eu não faço nada? Por que as pessoas agem, elas aceitam esse poder sobre elas? A gente vai ver que o poder é problema, né? Mas por que elas fazem isso? Vamos entender aqui, ó. O Aristóteles, ele afirmou nessa obra, no livro que ele fez, Ética a Nicômaco, que o homem é um ser político e está em sua natureza viver em sociedade, ou seja, o homem é um ser social. Ele é um ser político também, ou seja, ele quer viver nessa política, nessa pólice, nessa mistura aí, né? A política, ela é utilizada para você atender as necessidades das pessoas, do ser humano. Então, o homem essencialmente é isso, ele não sabe viver fora da sociedade e ele é político, né? Um outro filósofo, esse aqui é filósofo, esse aqui também, tá? Segundo o filósofo, sociólogo, historiador e jornalista francês Raymond Aron, a política é o conjunto das condutas humanas que comporta a dominação do homem pelo homem. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, o homem, ele é um ser político, ou seja, ele quer viver ele precisa atender as necessidades dele e do outro, e ele precisa viver em sociedade, né? E aí ele diz que isso aqui, esse exercício dessa política é o quê? É o conjunto das condutas humanas, ou seja, para fazer isso. Ele age e ele domina ou ele precisa ser dominado, ou seja, comportam, ou seja, tem lá dentro dele, né, as ações que o homem faz, as condutas que ele tem, o comportamento que ele tem, ele aceita, suporta, comporta dentro dele a dominação, tanto dele para o outro, quanto do outro para ele. Ok. Então, a gente entende que a dominação é inerente ao próprio homem, para ele viver em sociedade. Então, existe uma sociedade, existem poderes, e essa sociedade aceita esse poder. Agora, por que ela aceita isso? Tá? Bom, a gente vai ver que a gente tem, então, esses dois conceitos aqui. Eu peguei lá o do Weber, né? Para vocês lerem de novo, e esse aqui também. O que eu acabei de falar, né? Você tem a probabilidade de encontrar a obediência para você falar alguma coisa e o outro atender. E o outro fala que o homem, ele gosta disso. Ou ele domina ou ele é dominado, né? Sempre tem essa relação de inferioridade e superioridade. Ele está acostumado, ele gosta. É assim que o homem vive, certo? Então, a gente pode chegar a seguinte conclusão, que o exercício da política, né, essa convivência que o homem tem, requer a aceitação da dominação. Então, eles dizem que essas dominações são legítimas, tá? Ou seja, ela tem legitimidade. A pessoa olha e justamente entende que ela pode ser dominada. Ok, posso ser dominada. Ou posso dominar. Existe legitimidade, eu tenho autoridade para isso, ou a outra pessoa tem autoridade sobre mim. Legitimidade é isso, né? Ter autoridade para fazer isso. Só que para eu fazer, né, exercitar isso, colocar isso em prática, eu preciso que o outro aceite essa dominação. Não é esquisito você, mas como é que o outro vai aceitar a dominação? Vamos ver quais são as causas, né? Que o outro aceita a dominação e aceita que o poder seja exercido sobre ele. Ele aceita isso. Mesmo ele não precisa. Você falou, Mara, que o poder pode não ser aceito. Não precisa ser aceito. Mas a maioria aceita. Vamos ver por que aceita. Um motivo é porque essa dominação é legal. Legítimo é você ter autoridade sobre aquilo. Legal, existe uma lei sobre aquilo, né?
e existe uma legitimidade, uma pessoa, uma autoridade, ela foi instituída por uma determinada lei, um determinado documento, que diz que ela pode fazer aquilo contra mim, ou comigo, tá? Não necessariamente contra, tá? Essa questão do domínio não sempre é negativo. Quando se quebra isso, se exaspera isso, né? Se exagera, aí sim é problema. E a gente tem o domínio tradicional e tem o domínio carismático. Vamos ver o que cada um. Bom, o legal, o domínio legal, o que o Marx fala? Ó, a obediência se presta não à pessoa, em virtude de direito próprio. Quer dizer, a pessoa não tem lá a autoridade, vamos supor assim, né? Mas as regras que são criadas e modificadas através de um estatuto sancionado corretamente. Ou seja, o poder de autoridade é legalmente assegurado. Então, a pessoa às vezes até acha que aquela pessoa não é legítima. Por exemplo, eu posso achar que um presidente ele não é autoridade para fazer alguma coisa. Ah, quem é esse cara? Quem é esse cara que está falando? Mas ele é. Então, ele tem autoridade legalmente assegurada. Quer dizer, mesmo que eu não tenha votado nele, outras pessoas votaram. Então, legal, ele tem um domínio legal, ou seja, existe uma lei que diz, né, a sociedade estabelece, tá, que aqui existe uma justiça, é justo, é correto que aquela pessoa exerça o domínio e o poder, né, sobre o outro, porque ele está instituído legalmente, tá? Existem regras, normas que faz com que aquela pessoa possa ter autoridade sobre mim, ou eu tenho autoridade sobre aquela pessoa. Então, por exemplo, numa tramitação de um projeto de lei, um cidadão pode fazer, né, solicitar, ou aquela pessoa que o representa faz isso. Então, você votou numa pessoa, ou seja, você sancionou que alguém fosse lá, colocasse uma lei sobre aquele assunto e isso tramitou. Olha, o trâmite é extenso, ou seja, ou deveria, né? Várias pessoas falaram sobre aquilo. Então, quando você agora é lei, vira lei, aquilo se torna justo, legítimo, e as pessoas aceitam porque elas entendem que a sociedade discutiu aquilo e entendeu que aquilo era melhor. Então, ele aceita essa dominação, porque a sociedade legalmente, né, assegurou aquela pessoa através de um estatuto, de um documento, que ele tem essa legitimidade, que ele é autoridade sobre ela, tá? Isso é uma dominação legal, tá? Bom, a gente vê isso no trabalho, né? Que você tem lá uma lei e aí, independente se os direitos dos trabalhadores estão sendo exercidos ou não, você tem a lei. Então, o empresário, né? Aquela pessoa que está acima de você, ela é autoridade para fazer aquilo. Então, se ela quiser estar lá na lei que ela pode te mandar embora, mesmo que se você vai passar fome, aquilo você tem que aceitar aquela dominação, porque é dominação legal. Se você trabalha demais, você acha que trabalha demais, está lá no documento, mas você tem que aceitar. Então, você aceita, né? Você aceita porque aquilo está estabelecido. Então, na mente da pessoa, ela acha aquilo correto. Tá? Mesmo que ela, às vezes, ela não acha isso certo, mas ela aceita. Ela tem um domínio, ela é dominada por causa da lei. Ela ela não faz nada, né? Ela fica omissa. Ou ela até luta, tal, mas ela tem um domínio sobre aquilo. Na realidade, quando você tem dominação, você obedece. A diferença da dominação com o poder é que no poder você não obedece, você às vezes tem uma resistência. Na dominação legal, você não tem resistência. Você entende que aquilo é o correto. As pessoas podem até estar falando para você que não é, mas você não. Aquilo é legal, a pessoa tem legitimidade para fazer aquilo. Não, o meu presidente está falando um montão de coisa lá, mas como ele tem uma autoridade legal, ele exerce um domínio legal sobre mim, eu vou aceitar, porque está lá na lei que eu tenho que fazer isso. Então, eu aceito, eu autorizo, eu tenho obediência. Na dominação existe obediência, tá? Por exemplo, o Weber fala que uma das coisas que mais mostra essa coisa aqui, um dos maiores problemas é a burocracia. A burocracia não é algo ruim, né? São as rotinas, as regras que você tem que fazer, os procedimentos, para alguma coisa acontecer, né? Então, quando você... Isso aqui, ele é demais, você tem uma burocracia, documentos legais para você fazer determinadas coisas, às vezes, você fere as necessidades dos indivíduos. Então, por exemplo, uma pessoa está morrendo no hospital
e ela precisa de a pessoa precisa ir na justiça para pedir, para poder atender, às vezes a justiça dá, aí por que demora, né? Por que demora fazer isso? Porque tem procedimentos legais para fazer isso. Por que as pessoas que cometem crime no Brasil, quem tem poder econômico, não vai preso? Porque você tem uma burocracia, você tem regras legais que diz que você tem que passar por todo um protocolo e só pode ser preso quando for todo o processo tramitado e julgado, chegado ao final. Como a nossa justiça, aquele poder judiciário que eu falei, ele tem várias instâncias, né? Primeira instância, segunda instância, terceira, até o Supremo, até o final. Enquanto a última instância não avaliar, aquela pessoa não vai presa. Então, quando ela tem poder econômico, né? Ela é diferente de quem não tem, porque ela não tem dinheiro para pagar advogado, para fazer recurso, né? Então, você vê que isso aqui ou interfere negativamente, né? Para quem precisa, ou positivamente, né? Você pode usar a burocracia para se beneficiar, né? As regras aqui legais, você extrapola isso. Outra dominação é a dominação tradicional. O que é isso? Bom, o Weber diz que a pessoa obedece o outro em virtude da sua dignidade própria, santificada pela tradição, por fidelidade. O conteúdo das regras está definido pela tradição, ou seja, na tradição, a pessoa ela obedece porque ela vê no outro um ser superior. Né? O outro, ele pode fazer, ele é muito mais do que qualquer outro. Então, a figura daquela pessoa é uma figura que, tradicionalmente, na tradição, ela mostrou que aquele ser ali é senhor daquela situação ou daquelas pessoas, ou dela própria. Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui da família, né? O filho, ele exerce sobre ele aquela dominação tradicional da família, né? Então, você tem o pai e a mãe, e ele vê ali nos pais e na mãe, nos pais, né? Aquela autoridade, né? Por quê? Porque a autoridade, por quê? Porque essa pessoa, ela é tradicionalmente, ela vê aquilo. Quando fala santificada, o que é o santo? Santo é aquela pessoa que é separada, né? Santificada é separada, ela é melhor, ela é diferente, ela é purificada. Então, você olha e você venera, né? Então, por essa fidelidade que você tem, você obedece, tá? Você obedece esse grupo. Assim como, por exemplo, quando os reis, né? Você tem um grupo lá de servos, né? De súditos, que também obedece, porque essa figura aqui do rei, né? Daquela coisa né, daquela autoridade, né, daquela coisa, né, que até vira até um semideus ou um próprio Deus para aquela pessoa, ela obedece. Então, ela não, talvez aqui você não tem uma lei, tá vendo, específica para você fazer isso, mas você obedece porque aquela figura é senhor, tá? Aqui pode até não existe a lei porque a monarquia ela é instituída legalmente, mas você não faz isso só por causa da lei, entende? Você faz porque você tem a santificação, aquela pessoa é o senhor daquilo. E aí a gente tem o que a gente vê muito nas redações, que a pessoa fala assim, sociedade patriarcal, né? Por que isso acontece? É porque na sociedade patriarcal, o que é sociedade patriarcal? É essa dominação tradicional, em que você tem o homem, né, superior, ele é senhor das mulheres. Então, na família, o pai, por isso que é patriarcal, ele tem essa autoridade de... Normalmente, na dominação tradicional, você tem uma dependência emocional, dependência física, econômica, né? Você tem uma dependência, a autoridade ela é exercida através da dependência, da superioridade, do senhorio. Então, você vê que aqui, por exemplo, na monarquia, o cara não faz nada para ser rei. É seguido uma hereditariedade, certo? Então, assim, ele vira o senhor daquelas pessoas porque simplesmente ele nasceu assim. Aqui também, a pessoa, ela é homem porque ela nasceu daquele jeito. Então,
É mulher porque nasceu daquele jeito. Então, você tem aqui um domínio pela tradição, pela cultura, né? Achava-se isso e aí eu continuo achando até agora. Então, aqui numa família, né, tradicional, com uma dominação tradicional, você tem as mulheres silenciadas, essa figura fala assim, mesmo com os pequenininhos, tá vendo? Então, essa figura aqui é ensinada a manter essa dominação. E essas figuras aqui aceitam a dominação. Por quê? Porque, tradicionalmente, né, os homens tinham esse senhorio, né? Então, por exemplo, nas sociedades feudais, não tinha lá terra, tinha um domínio econômico, né, da terra, mas também tinha tradição. Então, os coronéis, isso tudo é o quê? Dominação tradicional e econômica e poder, junta tudo, né? Você pode ter no mesmo exemplo vários tipos de dominação, mas entenderam o que é aqui, ó? O que essa tal sociedade patriarcal que a gente fala, por exemplo, lá na questão da violência contra a mulher? Por que o problema era isso? Porque a mulher é vista de forma inferior, ok? E aí, esse homem, além de se achar superior, ele exerce a violência, né? Às vezes, numa dominação tradicional em que você obedece, né, porque você é muito inferior, você se coloca numa posição tão inferiorizada que você aceita qualquer coisa, você obedece tudo, né, até a violência física. Bom, e por último, a dominação carismática. O que é a carismática? Ela ocorre em virtude da devoção afetiva à pessoa do Senhor e seus dotes, o carisma, e particularmente a faculdade mágica, revelação, heroísmo, poder intelectual ou de oratória. Então, aqui eu não tenho uma lei que diz que eu devo obedecer, né? Eu não tenho um senhorio em termos de tradição, né, que veio do passado e me diz que aquilo é o certo, eu devo obedecer. E o que eu tenho aqui? Eu acho que aquela pessoa é mágica, eu acho que aquela pessoa é um herói. Ele tem, por exemplo, ele é um líder, né? Ele é diferenciado, ele tem uma capacidade muito maior do que as outras pessoas. Então, ele é capaz, por exemplo, de salvar o Brasil, ele vai tirar o Brasil do buraco. Só ele pode fazer aquilo, né? Ou então ele tem uma autoridade divina, né? Só ele é capaz de traçar um caminho correto para a minha vida espiritual. Então, você vê que tem vários tipos de dominações. Então, a mais importante, como eu já falei lá sobre o poder também, né? Ele se confunde com o poder, porque eu preciso, muitas das vezes, para exercer esse poder, a dominação. Então, o poder lá, eu preciso da dominação carismática. Então, essas pessoas aqui, o que eles acham? Então, por exemplo, o Papa na Igreja Católica, ele é o representante de Deus na Terra, né? Literalmente. Então, ele tem autoridade sobre aquela religião ali, sobre aquela igreja. E ali é definido as coisas que vão acontecer para aqueles membros da igreja. Gente, é membro, tá? Membro do Estado, membro do Poder Legislativo, membro do Poder Judiciário, membro da igreja. Não tem membra quando é mulher, é membro, tá? Então, assim, ele é o representante, vamos dizer assim, espiritual. Então, o que as pessoas entendem? Que ele tem, existe uma revelação divina e aquela pessoa ele tem autoridade para fazer aquilo. Então, a pessoa obedece em virtude disso. Os pastores das igrejas protestantes, por exemplo, ou os bispos, o que for, ele tem essa mesma coisa. É uma visão muito parecida, né? Então, aquela pessoa é um líder espiritual. Então, aquilo que a pessoa fala, né, que a pessoa pensa, a pessoa aceita, obedece em virtude disso. Ela não é obrigada a fazer isso. Ela faz porque ela entende, essa dominação é aceita por causa disso, tá? Porque ela entende que ele tem uma capacidade maior do que ela tem. Ela não tem essa capacidade. Então, o outro tem, então eu tenho que seguir o outro. Por exemplo, eu botei aqui, né? Não tem isso, até porque não tinha na época do Weber, né? Os youtubers, influencers aí, eles têm o quê? Eles têm uma dominação carismática, né? Por quê? Eles falam as coisas lá, né?
conversa lá com você, com todo mundo, e aí as pessoas muitas das vezes obedecem a essas pessoas, nem, sem mesmo conhecer, pela própria mídia, a pessoa acaba obedecendo. A gente vê aí que tiveram vários jogos que as pessoas se mataram porque achavam que tinha que usar. Semana retrasada, se eu não me engano, passou na televisão, as meninas estavam sendo violentadas porque seguiram umas pessoas, né, pela internet, aceitavam, ele dizia que a família não prestava, não sei o quê. Então, a oratória, né, faz com que a pessoa se convença e obedeça aquele líder ali, aquele senhor ali. Por quê? Porque o carisma que ele tem, né, a capacidade que ele tem de convencer. Pelo heroísmo, aquela pessoa, por exemplo, um guerreiro, um rei, né, ele é capaz, um soldado. Você vê que a gente tem muito... as pessoas têm muito coisa pelo militar, né? Porque tem essa coisa carismática, sabe? De você ver aquele símbolo, né? De força, né? E aí muitas pessoas acham que tem um poder a mais, né? Não tem nada. Então, eu posso falar isso porque eu fui militar. Então, é uma pessoa como outra qualquer. Mas existe essa aura, né? Essa coisa que se coloca, essa simbologia, né? De que aquela pessoa é um líder e você tem que... Ela é além daquilo que realmente é, né? Que não estou falando sobre... estou falando mal de religião, de uma ou de outra, ou de uma pessoa ou outra, não. Estou falando assim, no geral, por que a pessoa aceita, obedece? Por isso, porque ela entende isso, tá? Ela aceita isso, por isso que ela obedece. E, por fim, aqui, os oradores, né? As pessoas que chegam lá e falam e você, caramba. Por exemplo, eu estou falando aqui, como eu falo para vocês, não aceitem cegamente o que eu falo, né? Questione, olha o que eu estou falando. Por quê? Porque tem pessoas que falam e as outras pessoas aceitam, tá? Eu acabei de ver na televisão, até ri, o vídeo vai ficar longo, mas esse é o último conceitual. Só para exemplificar para vocês, tem uma CPI, né, no Congresso sobre lá, não sei nem sobre o que era, eu botei assim rápido, mas eu estava vendo o seguinte, não sei se era o problema lá da invasão do 8 de janeiro, o cara questionou, ele brigou, ele estava lá questionando porque não se mostrava o código-fonte das eleições. Então, eles estavam questionando que as eleições eram burladas, fraudadas, por quê? Por que não mostravam o código-fonte? O código-fonte tinha que ser mostrado, sei o quê. Aí um parlamentar perguntou para ele, você está brigando tudo por causa do código-fonte. Você sabe o que é código-fonte? E ele não sabia o que era código-fonte. Aí ele tentou falar assim, não, mas vocês tinham que disponibilizar, não sei o que, mas não, olha só, mas você sabe o que é código-fonte? Aí ele falou, não. Ele estava brigando por uma coisa que ele não sabe nem o que é. Mas porque o líder dele, né, aquela pessoa que tem a dominação carismática sobre ele, pode ter várias dominações juntas, tá? Nesse caso aqui, alguém que fala e a outra acha que aquela pessoa tem um intelecto maior, ela consegue, ele é o herói, ele que vai salvar. Essas fake news que a gente vê é muito disso. Aquilo que o outro fala, você entende que é verdade. Por quê? Porque você segue aquele cara. Ele te domina intelectualmente. Aquilo que ele fala, você aceita sem questionar. Aí você vai lá, você não sabe nem o que é um código-fonte, você está brigando por uma coisa que você nem sabe. Entende? Então, essa pessoa tem capacidade de fazer isso. A pessoa segue, aceita, obedece em virtude dessa capacidade que essa pessoa tem de fazer. Então, a gente viu que a gente tem regras, tem poderes, tem dominações, tem quebra dessas regras, quebra desses poderes, né? A dominação sendo usada. Então, quando, por exemplo, isso aqui está errado, dominar carismaticamente. Não, esse líder que, se for uma pessoa honesta, correta, quiser o bem daquelas pessoas que eles estão dominando, exercendo o poder, tem problema nenhum. O problema é quando você tem essa quebra esse abuso de poder, né? Essa dominação, ela exerce o poder, né? Ela precisa exercer esse poder através da dominação. Então, quando ele usa isso para o mal, é terrível. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil, tá? Isso aqui, ó, a gente está vivendo muito no Brasil hoje, tá? Bem, e aí a gente entende
que eu não vou falar, né, sobre isso daqui, mas a gente tem, ó, isso tudo aí, ó, são argumentos que eu posso usar nas minhas redações, motivos pelos quais eu posso usar para dizer sobre vários problemas sociais. Desumanização, né? Então eu desumanizo, eu inferiorizo aquela pessoa, eu chego a tirar a característica de humanidade para dominar, né, aquela pessoa. Descontrole social, quando quebra as regras, né? A gente viu, ó, desequilíbrio da qualidade de vida, intolerância, deficiência no processo formativo, quando a pessoa não dá educação para o outro. Então, a gente vai ter esse montão aí, ó, efeito manada, né? Que é o que a gente viu agora sobre esse carismático, né? O que é efeito manada? Um fala e o outro vai, né? Igual você num raciocínio, você vai porque o outro está indo. Então, a gente vai falar sobre isso de forma detalhada, mas você viu, ó, você já tem, ó, esse montão de argumentos que vocês podem parar e olhar onde se encaixa. Vocês não vão precisar ficar pensando, Mara, qual o problema social? Tem isso tudo aí. A gente vai trabalhar e você já tem esses nomes aí que talvez vocês não tinham, né? São coisas mais formais, né? Porque não pode falar tem que ser formal, né? A redação. Então, a gente tem um montão e tem vários outros que a gente vai poder usar, ok? E aí, como é que a gente poderia usar esses argumentos em repertório? Então, olha, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o descontrole social, essa quebra desse contrato. A gente viu que a gente pode usar a Constituição, né? Mas a gente pode também usar o Durkheim, né? Então, a gente tem lá os fatos sociais gerais que ele falava lá do corpo humano. Então, como é que poderia ser uma introdução? Segundo o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade funciona como corpo humano. Está dividido em vários membros e seu descontrole provoca distúrbio no funcionamento do todo. Foi isso que ele falou? Foi. Precisa botar do jeito que ele falou? Não, você bota do jeito que você quiser. Tem que ser exatamente o que ele falou, não, mas tem que ser o que ele falou. Assim, uma sociedade que convive com um grave problema do tema, por exemplo, assim uma sociedade que convive com um grave problema da persistência da violência contra a mulher, está enferma e precisa ser tratada. Não é isso que ele fala? Ele não faz associação como um corpo, um não funciona, o resto está tudo ruim. Nesse contexto, que contexto do que ele está falando aqui, ó? Ações urgentes precisam ser tomadas para combater as raízes do problema. Quais os motivos do problema? Aí eu vou pensar quais os motivos. Argumento 1 e argumento 2. Dois motivos pelos quais isso acontece. Desse modo, existirá a possibilidade da sociedade se tornar funcional e sadia, conforme o pensamento de Durkheim. Se eu resolver isso aqui, eu consigo eliminar esse problema. Qual poderia ser aí meu argumento 1? Sociedade patriarcal, né? A gente não viu que o homem domina o outro? Então, eu usei aqui um argumento aqui do Emile e posso usar sociedade patriarcal lá no meu desenvolvimento 1. E depois eu vou usar argumento 2. Entenderam? Então, assim, como é que eu pego esses conhecimentos que eu tenho? Vocês têm que entender isso aqui. Por quê? Eu não quero que vocês coloquem lá sociedade patriarcal. Aí vocês fazem uma introdução linda. Vocês não sabem nem o que é ineficiência estatal, negligência estatal. Não sabe o que é. Negligência da sociedade, não sabe o que. Vocês têm que entender o que é para vocês conseguirem encaixar na redação de vocês. Vocês precisam escrever isso tudo sozinho, não. Lembra que eu falei que eu vou dar a mãozinha lá para vocês, vou botar a rodinha na bicicleta? Eu vou ajudar, mas vocês têm que entender. O que eu peço para vocês é que vocês entendam. Assistam o vídeo. Mara, mas esse vídeo está muito longo. Eu não estou preocupada em dar like, comentar, nada disso. Eu estou preocupada que vocês entendam. Que vocês se tornem canicinhos, tá? Então, a minha preocupação é que a redação de vocês seja chiquérrima. Lembra que eu falei? Não é chiquérrima no sentido de ficar buscando palavras, não, é no sentido de ser bonitinha, sabe? A minha mãozinha toda bonitinha lá. Então, eu quero que seja uma coisa agradável de se ver, igual eu fico lá quando eu a vejo, né? Então, assim, você, sabe? Não precisa ser espalhafatoso, não, aquela coisa que dá prazer, do corretor vai ler, vai falar, pô, legal. Precisa tirar 1000, não precisa tirar 1000, você precisa tirar 800, já está excelente, você pode passar até em medicina. Mas eu quero que você entenda o que você está fazendo, tá? Entenda o que você está escrevendo, ok? Mara, mas eu não sei escrever aqui, não importa, meu querido, você vai saber, pode ser que você não entenda, não escreva dessa forma, vai escrever de forma mais simples. Mas você tem que entender que isso aqui, ó, é um repertório,
é uma coisa que você tirou lá, é um conhecimento de um sociólogo que fala do mesmo problema que você está falando. Mara, mas ele está falando de violência, o cara está falando aquele negócio de corpo social. Se você entendeu que a violência afeta a família, que é uma instituição desse corpo social, né? Então você entende que se a família, a mulher que faz parte dessa família, está com problema, a sociedade como um todo está com problema. Tá? Então, você precisa entender isso. Né? Se você não consegue assistir um vídeo lá de 1h30, sei lá, que esse vídeo vai dar, aí você não vai conseguir fazer um bom vestibular, porque você também não deve estar estudando as outras matérias. Né? Se você pode ficar assistindo uma série de 40 minutos, 1 hora, por que você não pode assistir um vídeo, entender sobre um concurso que você vai fazer, que é importantíssimo para a tua vida inteira? Tá? Então, não estou preocupada aqui em ficar fazendo muito tempo, mas eu preciso que você entenda sobre isso, ok? Bom, uma outra, né? Lembra que a gente falou sobre poder e dominação? Qual poderia ser? Ó? O Max Weber. Max Weber, segundo o economista Max Weber, a dominação tradicional é um dos tipos do exercício de poder de um indivíduo sobre o outro. Essa teoria se mostra presente na realidade da sociedade brasileira na questão relacionada à persistente violência que o gênero feminino sofre, em virtude da sua posição social de inferioridade ao homem, calcada em valores de décadas passadas. Ou seja, por que esses valores tradicionais, né? O domínio tradicional, lembra? Existe, essas mulheres são inferiorizadas. Né? Nesse contexto, ações urgentes precisam ser tomadas para combater as raízes do problema. Qual? Argumento 1, argumento 2, não importa qual é. Dessa forma, provavelmente será possível reconstruir uma sociedade cujo domínio teorizado por Weber não seja mais que a manutenção da vida humana. Ok? Bom, essa aqui, ó, a gente tem aquelas outras lá, aquelas outras causas, né, da dominação, a gente pode usar isso, tá? A gente vai fazer isso nas aulas, ok? Então, assim, por hoje é só. O vídeo ficou bem longo, mas é o último, né, com conceitual. Na próxima aula, a gente vai começar a escrever a redação. Não se apavorem, tá? Não se apavorem. A gente vai começar com calma, ponto por ponto. Vou explicar pedacinho por pedacinho da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. A gente tem agora até novembro para fazer isso. Então, eu espero que vocês vejam todos os vídeos, né, lá do 1 até agora, porque se vocês estiverem vendo um vídeo ou outro, vai dar ruim, vocês não vão conseguir fazer, ok? Para a gente conseguir escrever redação, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.